Guerra entre a igreja. Guerra entre a igreja, ou melhor dizendo, na igreja. Todos nós sabemos que Satanás, ele luta para poder destruir. Esse é o seu intento, esse é o seu alvo, destruir. Primeiro ele começa com a guerra no céu. Aí ele consegue conquistar, desviar o coração de uma terça parte dos anjos para trabalhar ao seu lado. Agora eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, irmãos, leitores da Bíblia e da mensagem, que quando nós falamos de anjo, esses anjos não são ser celestial, de asas, sem sentimentos, porque os anjos celestiais, aqueles que habitam, cantam, louvam lá na eternidade, eles não têm sentimento. Eles não sabem o que é pecado, eles não sabem o que é morte, eles não sabem o que é assassinato, eles não sabem o que é droga, não sabem o que é prostituição, não sabem o que é mentira. Inclusive o irmão Brana disse: Deus não podia enviar um daqueles anjos aqui na terra, porque senão nós éramos todos mortos. Porque eles não têm sentimento. Eles não sabem o que é perdão, eles não sabem o que é amor, eles não sabem o que é ódio, eles não sabem nada a esse respeito. Mas aqueles anjos que caem com Satanás, que é lançado com Satanás, é bom que se pense, se medite sobre isso. São anjos mensageiros, anjos pregadores, anjos que viria deturpar a mente e o coração da humanidade. Anjos. São anjos que foram lançados por terra e que hoje eles estão levando avante seus intentos, suas apostas para cima dos púlpitos. Cada pregador é um anjo. Sendo assim, ele tanto pode ser um anjo de luz como um anjo de trevas. Um anjo que traz a verdade ou um anjo que traz a mentira. Veja bem que lá nos dias de Micaías, quando Deus queria alguém para seduzir os corações daqueles 400 profetas, para profetizar o bem a respeito de Acabe, a vitória, o sucesso de Acabe, para poder enganar Acabe, seduzir Acabe, para que ele fosse na batalha e morresse. Era tudo um programa de Deus. E Deus faz uma reunião no topo do monte, com a vasta porção de anjos. E quando eles descem, se reúnem, se apresentam a Deus, Deus faz uma pergunta para eles: quem de vocês poderão ir lá seduzir Acabe para que creia na mentira?
Olha o quanto isso aqui é profundo. Todos eles se prontificaram. E Deus perguntava, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas de repente aparece um indivíduo. Diz, eu estou pronto, eu irei. Aí Deus pergunta para ele, mas com que você vai? Com que você irá? Fala, eu vou e serei um espírito de mentira na boca dos 400 profetas. Aí Deus vira para ele e diz, então vá e tenha sucesso. E aquele anjo desce com um prato de mentira na boca daqueles 400 profetas. E eles vêm e dão uma profecia mentirosa para cá. Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, ouvintes, amigos, principalmente pregadores. Aqueles 400 profetas, eles não eram falsos. Eles eram verdadeiros profetas, nascidos e criados na escola dos profetas. Mas eles tornaram-se mentirosos quando aquele espírito de mentira tomou posse dos seus corações. Mas houve um consentimento de Deus para que aquele espírito de mentira entrasse no coração daqueles profetas. Mas para quê? Porque a profecia de Elias tinha que se cumprir. Acabe teria que cair. Acabe teria que morrer. Então, quando nós abrimos a nossa programação, abrimos falando sobre guerra. Guerra na igreja. Então ele começou a guerra no céu. Foi lançado por terra. Aí ele veio para a terra. Aí ele lançou guerra entre as nações. País contra país. E Jesus vem e diz, nação contra nação. Reino contra reino. Pai contra filho. Filho contra pai. Irmãos contra irmãos. Aí ele não contentou só com a guerra das nações. Uma nação guerreando contra outra. Um país guerreando contra o outro. Aí ele deu mais um passo. Aí ele levou essa guerra para dentro da igreja. Onde era um lugar que era para ser um lugar só de paz, de harmonia, de amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, paciência, virtude e amor fraternal na igreja. E ele lança uma guerra dentro da igreja num lugar impossível de haver guerra. Num lugar impossível de se levantar um contra o outro. Mas ele consegue um grande êxito. E ele consegue levantar uma guerra dentro da igreja. Mombrano disse, não importa se a igreja tem 1.000, 200, 300, 400, 500, 650, 10 membros, 5 membros, 2 membros. Sempre Satanás vai estar tentando arquitetar uma guerra dentro da igreja. Aí depois que ele passou a guerra pelas nações, pelos países, primeiro ele começa no céu, não tem sucesso, ele vai para as nações, para os países, ele não tem sucesso, aí ele vai para a igreja, ele desparcela a igreja.
não contentando, ele vai para os lares, para as famílias. E ele consegue envenenar corações familiares, uns contra os outros. E não vai pensar que é Deus, porque Deus não faz isso. É o diabo. Uma Umbanda chega a dizer que Deus permite a igreja levantar contra você. Deus permite os irmãos levantar contra você. Deus permite o pastor levantar contra você. E quando é Deus que permite, quando é Deus provocando isso, ninguém pode consertar, porque é plano de Deus. E a prova que nós temos que a guerra começou no céu, voltou para as nações, para os países, uns contra os outros, voltou para a igreja, entrou na igreja, e por último entram nas casas, nos lares. A prova é que a guerra, a primeira guerra na terra, lá no princípio, foi Caim contra Abel. Irmãos, Caim contra Abel. E Caim não turtubiou até matar o seu irmão. Ele mata o seu irmão. Os dois saíram do mesmo ventre. Não veio da mesma árvore, não veio do homem, mas veio do ventre. Os dois tinham a mesma mãe. Os dois amamentaram no mesmo seio. Os dois foi carregado por ela no ventre 9 meses. Mas ele mata o seu irmão. Foi a primeira morte de seres humanos na Terra. De um ser humano na Terra. Um ser humano assassinando outro ser humano. Foram os dois primeiros seres humanos vindo à Terra através de seres humanos. Através de uma união conjugal. Através de um casamento. Através de um marido e uma mulher. Mas não para por aí. A coisa é mais profunda do que nós imaginamos. Aí você encontra Jacó e Esaú. Dois irmãos, da mesma mãe e do mesmo pai, saíram do mesmo ventre. Guerreando um contra o outro. Um tentando matar o outro. Irmãos, filho do mesmo pai, filho de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Esqueceram o laço familiar e começaram a guerrear entre eles. Mas não é tudo. Não é tudo. Aí você vai para Judas e Jesus. A mesma família. Da mesma igreja. Da mesma fé, do mesmo ministério. Lá estava Judas.
guerreando, fazendo controle com os inimigos para destruir Jesus. Mas você pensa que parou ali? Não, não parou. Não parou. Vem agora o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, em uma guerra espiritual, novamente com Satanás. Satanás trabalhando no coração de um homem pentecostal, contra o seu irmão, que também saiu do meio pentecostal. Porque foi para onde Deus levantou ele. O Elvis Presley, cantor gospel. Quantas mil músicas gospel ele fez que as igrejas cantam até hoje por aí. Contra o mensageiro de Apocalipse 10:7. Não fisicamente, mas espiritualmente. E se nós imaginamos uma cena diferente desta nos nossos dias, nós estamos enganados e não conhecemos a Bíblia, nem a história da Bíblia. Todas as vezes que Deus levanta um povo, Satanás também levanta o seu povo. São dois exércitos. Toda vez. Moisés e Arão, Datã e Abirão. Foi sempre assim e sempre será assim. E a guerra hoje, infelizmente, a guerra hoje está dentro da igreja novamente. Não existe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensagens no mundo hoje. Existe uma mensagem. Existe um mensageiro. Existe um profeta. Existe um anjo levantado pelo Senhor. Mas desde que ele partiu, desde que Deus o recolheu, começou uma guerra. Irmãos contra irmãos. Irmãos contra irmãos. Todos têm a mesma mensagem na sua estante. Todos têm a mesma gravação do irmão Brana para rodar no seu aparelho. Todos anunciam que Deus tem levantado um profeta para os nossos dias. Todos pregam que Apocalipse 10:7 representa o irmão Brana. Todos creem na promessa do Filho do Homem de Lucas capítulo 30. Todos creem e pregam que tem a mensagem da hora. Mas estão se matando uns contra os outros.
não estão mais brigando lá fora, brigando com Satanás, com o inimigo, para arrancar a alma do inferno, das drogas, dos crimes, do roubo, da prostituição, da mentira e trazer para o Evangelho. Não, não se faz mais isso. A guerra hoje é quem é o dono, o proprietário. Quem é que tem a patente da mensagem do irmão Branham? Esta é a guerra hoje. Qual tabernáculo? Isso se referindo a um povo que estão esperando pelo arrebatamento. Isso vindo de um povo que é o único povo que prega sobre o arrebatamento. Isto é vindo de um povo que é o único povo que tem um profeta. Isto é vindo de um povo que é o único povo que teve a revelação de Apocalipse 17, Lucas 17, 30. Isto é se falando de um povo que é o único povo que creu no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas e a guerra? E sempre que há uma guerra de um país contra o outro, é porque um país quer ser soberano, quer ter os outros debaixo dos seus pés. Porque foi o que aconteceu quando Satanás foi lançado da terra. Ele queria primeiro lugar, ele queria a primeira posição. Satanás nunca se levantou para dizer que não existe Deus, para dizer que Jesus é falso. Nunca. Aliás, Satanás nunca chamou Jesus de terceira pessoa da Trindade. Ele sabe quem é Jesus. Então o alvo de Satanás é destruir aqueles que verdadeiramente são originais. Para aquelas pessoas mais velhas, no meu caso, que tem acima de 70, 60, 80 anos, vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Quando morávamos nas fazendas, no sítio, e que se criávamos porcos, criamos de porcos. Aí de repente várias porcas ficavam prenhas para ganhar leitãozinho. E às vezes o meu pai chegava e dizia, essa vai ter 9 leitãozinhos, essa vai ter 5, essa vai ter 8. Como ele sabia, eu não sei. Aí de repente de manhã nascia aquela ninhada de leitãozinho. Coisinha mais linda. Mas de repente você percebia que estava faltando um leitãozinho. Aí você ia procurar o leitãozinho e você não achava. Aí você começava a observar, sondar. De repente você via a própria mãe matando os leitãozinhos e comendo. Para não permitir que eles crescessem. Para não deixar eles crescer. Não era porque ela estava com fome. Mas para evitar que a sua cria crescesse. Ó, meus amados. Quando Deus levanta um dom, a nossa preocupação agora é matar aquele dom para que ele não cresça. E é isso que está destruindo a igreja, é isso que está destruindo a mensagem.
Não tem nada de errado no mensageiro, no irmão Branham. Não tem nada de errado com a mensagem. Mas Satanás tem envenenado corações de homens que era para ser salvador para o povo. Homens que vêm com o título de sacerdote. Porque se ele não vier com o título de sacerdote, as pessoas não confiam nele. E matam sem nenhum pingo de temor. Aí eles usam aquela escritura que diz lá, se foi de nós porque não era dos nossos. Não, está errado. Está errado. Ninguém tem autorização, ninguém tem a autoridade que Jesus tinha quando ele chegou para Pedro e disse, não quero vocês irem também? Não, nós não podemos, nós não estamos classificados para dizer isso. Jesus podia dizer, mas ninguém podia dizer. Guerra espiritual. Um povo de dentro dessa guerra vai ter que se levantar um dia e ser arrebatado. Um povo. Mas ele terá que sair dentro dessa grande confusão, dessa grande guerra que nós nos encontramos. Um parto, ele traz uma vida, mas ele pode sofrer um acidente no percurso da gravidez e a mulher, a mãe, passar por um processo de aborto, perder a criança nascer morta. Pode. Mas todo alvo da gravidez é trazer uma vida ao mundo. Mas essa gravidez tem processo. Tem dor, tem enjoo, tem rejeição. Tem mães que chegam a sofrer depressão pós-parto e muitas delas até morrem. Tudo isso para trazer uma vida ao mundo. Há uma igreja passando por esse processo, porque ela tem que trazer um filho ao mundo. Não pode ser diferente. O filho nascerá, o filho virá. Mas ela está passando por esse processo. Mas o fim desse processo, por mais melancólico que seja, por mais triste que seja, por mais danoso que seja, por mais feio que pareça, tudo isso é objetivando a chegada do Filho, da vida ao mundo. Agora, quando nós perdemos a sensibilidade, o amor de um irmão para com outro irmão, nós estamos colocando em xeque o nosso arrebatamento. Esqueça arrebatamento. Porque é uma junção, é uma conjuntura. A mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Pai.
Mas como que nós vamos poder subir no arrebatamento quando nós não conseguimos encarar face a face, olho a olho, uns aos outros aqui nessa terra? Esquece arrebatamento. Não posso abraçar o meu irmão. Não posso dar um ósculo santo no meu irmão. Não posso lavar o pé do meu irmão na ceia. Não posso sentar na mesa com meu irmão e comer com ele. Que tipo de pessoas, que tipo de gente nós, ministros pregadores, estamos preparando para subir no arrebatamento? Que tipo? E nunca se ouve tanta pregação como se ouve hoje. Nunca se ouve. Nunca se ouve falar tanto de Jesus como se ouve hoje. A pergunta é: para quê? Qual a finalidade? Paulo disse: nós podemos ter tudo que imaginarmos, nós podemos ter, mas se não tivermos a caridade, que é o amor, não temos nada. É até uma blasfema quando nós nos levantamos para falar do amor divino. É bonito, né? Pegar a mensagem do Mambrana, subir na plataforma no púlpito lá e gritar, falando sobre o amor divino. Mas o que é o amor divino? Para que serve o amor divino? Quem nos deu o amor divino? E onde está o amor divino? É uma reflexão que nós precisamos urgentemente fazer. É uma reflexão que nós, como ministros, como pregadores, devemos urgentemente fazer. Se eu for um tropeço, se eu for um enrosco para impedir alguém a subir no arrebatamento, eu estarei perdido. Senhor, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilha, matamos a fome dos pobres. Para ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que ele está dizendo eu não vos conheço? Porque ele só nos enxerga através do amor. E onde não tem amor, ele não pode nos enxergar. É necessário, é apressante que nós fazemos uma reflexão nos nossos ministérios, no que nós pregamos, no que nós ensinamos, porque é melhor estar lá no fundo do poço, gritando, pedindo por socorro, do que estar tentando desviar o foco das pessoas do Senhor Jesus Cristo. Melhor fora que amarrasse uma pedra no pescoço, não é o que diz Jesus? E lançasse no abismo. Levantar a cabeça e dizer: meu Deus, o irmão foi embora da igreja por minha culpa. O irmão parou de tomar ceia por minha culpa. O irmão não vai subir no rápido por causa da minha culpa. Não queremos carregar esse fardo de culpa sobre nós.
Vamos fazer o que for necessário, o que nós pudermos, para trazer uma alma para os pés de Jesus Cristo. Mombrana diz assim: se eu tivesse hoje $1 milhão, eu podia comprar uma casa para cada um, mas isso ficaria aqui. Eu não teria galardão nenhum com isso. Mas ele diz: mas se eu conseguir salvar uma alma, ganhar uma alma para Jesus, há uma estrela que brilhará na minha coroa naquele dia. E aquela multidão vinha correndo para abraçar o irmão Branco e dizer: meu precioso irmão, se não fosse você, eu não estaria aqui. É bonito fazer quadro do irmão Brana, fazer ilustração do irmão Brana, fazer montagem do irmão Brana. Tem homens que sobem no púlpito, parece um anjo desfilando nas escrituras. Mas qual é o bem-benefício que isso está fazendo para o povo? É melhor meditarmos, é melhor pensarmos, é melhor reconsiderarmos nossos ministérios, para que não tenhamos uma surpresa naquele dia. Deus nos abençoe. Shalom a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre os nossos corações. E que não sejamos uma pedra de tropeço para ninguém, para impedir a salvação, o arrebatamento de ninguém. E Deus, somente Deus, pode nos dar esta luz, esta graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês que sempre nos honra com a sua presença aqui na nossa programação. Como é o caso da irmã Vera Floriano de São Carlos, São Paulo, como é o caso da irmã Francisca lá em Belém do Pará, Francisca Pinheiro, como é o caso da irmã Tucineia lá em Londrina, Paraná, Edilson Gaviola, Rio Claro, São Paulo, Manuel Almeida, Rio Claro, São Paulo, João Dourada, Rio Claro, São Paulo, Cláudio Godoy, Rio Claro, São Paulo. Quem é mais que nós temos por aí? Os irmãos lá de Araçatuba, São Paulo, os irmãos de Presidente Prudente, Pastor Ivanildo, Ministro Zé Caio, todos os irmãos de Presidente Prudente. Os irmãos de Guarujá. Logo eu vou entrar em contato com o pastor Ivanildo e logo estarei fornecendo para vocês que nos ouvem, que nos acompanham de Guarujá e região aí, o local e os dias de culto aí na cidade de Guarujá, para vocês estarem aí com o pastor Ivanildo. Todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham, Dias Francisco, Rio Claro, São Paulo, Edilson Gaviola, Rio Claro, São Paulo, todos vocês, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe as nossas programações aí. Nós temos esta mesma programação aqui diariamente no Facebook. Nós temos o nosso canal, que é para evangelismo, canal missionário, no YouTube. Basta você entrar lá e digitar Manhã de Luz, você vai encontrar lá o nosso programa. Você inscreva lá no nosso canal, acompanha no nosso canal, curte, comenta e seja um membro do nosso canal, tá bom? Não te custa nada. Nós também estamos no Quite, no Quite aí também tem vídeos curtos nossos aí que você pode assistir. E quem mais? Você tem também o nosso telefone aí que você pode nos adicionar no seu WhatsApp. Você tem aí também o nosso e-mail aí na página, que você pode nos enviar uma carta no e-mail. E Deus continue abençoando a cada coração. No TikTok também. No TikTok nós estamos com quase 5.000 pessoas no TikTok que acompanham a nossa programação. Faz igual esse.
Ajude-se a nós, ajude-nos a divulgar mais esta mensagem, o amor de Deus, o amor de Cristo para os corações das pessoas. E Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima programação.